E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Queridos irmãos, preste atenção nesta palavra, porque Deus, Ele hoje à tarde, eu ia pregar sobre outra coisa, eu ia pregar sobre Gálatas. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Mas hoje à tarde, de 3 horas, Deus Ele mudou o roteiro, né? A igreja é um barco, e Deus é o timoneiro desse barco, né? É Ele quem dá a direção, é Ele quem vai conhecendo a necessidade do seu povo. E hoje é um culto temático propício, é um culto que nós estaremos trazendo à memória o Calvário, né? O sacrifício de Cristo, que nos deu vida e vida com abundância. E queridos irmãos, dentro dessa verdade, o capítulo 22 fala de um dos maiores homens da Bíblia, né? Uma das maiores figuras, uma das maiores sombras das Escrituras Sagradas. O homem, obviamente, Abraão. Abraão, queridos, era filho de Terá, ou Tera. Este homem era esposo de uma mulher chamada Sara. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que este homem é de tanta relevância, que em toda a Bíblia, dentro dos 1189 capítulos da Bíblia, existem exatamente 22 citações a este homem chamado Abraão. O apóstolo Paulo fala de Abraão, o apóstolo Pedro fala de Abraão, o autor aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, fala de Abraão. O próprio Cristo, ele faz alusão a Abraão. Então nós percebemos que Abraão não é uma figura qualquer, é um homem que alcançou o apogeu da virtude, da fidelidade e da confiança no Senhor. Abraão, ele recebeu 2 títulos dentro da Bíblia. O primeiro título foi conhecido como pai de uma grande multidão, pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para ele, no versículo 2, a Bíblia diz: far-te-ei uma grande nação. Abraão é conhecido como pai de multidões, pai de nações. Haja vista, queridos, a mudança do seu nome. No primeiro momento não era Abraão, era Abrão. A palavra Abrão significa pai exaltado, né? Pai grande. Aí Deus disse a Abraão: eu vou mudar o teu nome, não vai ser Abrão, vai ser Abraão, que significa pai de uma grande nação. Segundo lugar, queridos, Abraão é conhecido como pai da fé. Ele é conhecido como pai da fé porque, como ninguém antes, ele teve uma fé tão maravilhosa, tão surpreendente. Ele saiu na vanguarda no que se diz respeito à confiança e à fidelidade a Deus. Não existe outro personagem na Bíblia que tenha uma fé tão grande, né? Que tenha uma fé tão maravilhosa como a fé de Abraão. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 15 e capítulo de número 17, que Deus, quando faz promessa a Abraão, a Bíblia diz que Deus o imputa como justiça. O versículo de número 6 do capítulo 15 nos diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão, ele crê contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos diz que Abraão creu contra a esperança, indo para uma terra que ele não conhecia, mas pela fé ele obedeceu à voz de Deus. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que ele foi conhecido como pai da fé, porque Abraão, ele vai exteriorizar uma confiança sobrenatural. Se existe um homem na Bíblia que foi provado, este homem foi Abraão. Muitas vezes nós nos reportamos apenas a Jó no tocante à provação, mas Abraão, ele foi um dos homens mais provados por Deus aqui na terra. E o interessante é que a prova de Deus para Abraão sempre era para ele abrir mão de algo. A prova de Deus com ele era assim: Abraão, eu quero que você abdique, que você abra mão, que você
esqueça algo que você possui. E essas provas de Abraão se resumem em 4. A primeira está no capítulo 12 e versículo 1, quando Deus disse: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. A primeira prova de Abraão foi deixar o pai, a família, os amigos, a zona de conforto, para ir a um lugar que Deus ainda iria o mostrar. A segunda prova de Deus com Abraão está exatamente no capítulo de número 13 e versículo 7, quando Deus disse, a Bíblia diz que havia guerra e contenda entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. E o capítulo de número 11 e versículo 29 e 30 diz que Abraão, ele tinha por sobrinho um homem chamado Ló. Ló era filho do irmão de Abraão, e a Bíblia nos diz que Abraão, não tendo filho neste momento, ele adere Ló como um filho, como alguém que ele tinha muita estima. Porém, no capítulo de número 13 e versículo 7, a Bíblia diz que havendo guerra, contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, vai ter que haver uma separação. E Abraão olha para ele dizendo: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, e se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. A segunda prova de Abraão foi essa: deixar o seu filho de consideração, o seu sobrinho, aquele a quem ele amava. A terceira prova de Abraão, queridos, foi ter que se despedir do seu filho Ismael. A Bíblia nos diz que Sara tentou dar um jeitinho para tentar atrapalhar os projetos de Deus. Deus disse a Abraão: eu irei te fazer um pai de uma grande multidão, e as estrelas do céu não poderão conter as minhas promessas. Abraão, o que eu tenho na tua vida é grande. Mas a Bíblia nos diz que Sara era estéril. Olhe para cá, não perca a palavra. Que Sara era estéril, e sendo estéril, ela adere uma escrava no Egito, e ela diz a Abraão: deita com essa mulher, porque eu estou seca por dentro, eu não vou gerar. E Deus te fez promessa: deita com ela, coabita com ela, e o fruto que for gerado vai ser o fruto da promessa. Porém, a Bíblia nos diz que esse jeitinho brasileiro vai atrapalhar em partes os projetos de Deus. Quando Deus cumpre a promessa para Abraão e Sara acerca do menino que seria o elo do pacto abraâmico, a Bíblia nos diz que Sara, quando dá luz a Isaac, quando tinha 90 anos de idade, a Bíblia nos diz que ela vai começar a repudiar Ismael, filho de Agar. E a Bíblia nos diz que ela diz a Abraão: pega essa escrava, pega esse menino e despede errantemente para o deserto. Aqui eu não quero mais. Isso aqui foi a terceira prova de Abraão: pegar uma escrava, pegar o seu próprio filho, colocar um alimento, uma provisão temporária, um odre de água temporário, e dizer: vão para o deserto errantemente. Mas a terceira e última prova de Abraão, queridos, e a mais severa, e a prova que talvez é a que consagra a vida dele, está exatamente no capítulo 22, quando o próprio Deus aparece para Abraão. E diante de tudo que havia acontecido na vida dele, Abraão tinha passado um processo, ele não tinha filhos, Deus lhe deu um filho, e o nome desse filho foi Isaque. A palavra Isaque significa aquele que ri-se, aquele que se alegra. Deus deu um filho da velhice para Abraão. E o interessante, queridos, é que quando Deus dá esse filho, aquele presente, imagine você orando a Deus, dizendo: Senhor, eu estou precisando disso, eu quero aquilo. E passa o tempo, o cabelo branco chega, os profetas morrem, e quando Deus cumpre a promessa, aí o próprio Deus que te deu, ele agora vai pedir de volta. Ele vai dizer: o que eu te dei, o que eu te entreguei, a minha promessa, eu quero que você entregue na minha mão de novo, eu quero que você devolva. E foi isso que aconteceu. O capítulo 22 nos diz que Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, eu quero teu filho. E para que não haja dúvida, para que Abraão não desse outro jeitinho brasileiro e pegasse Ismael, que era o filho de Agar, ele vai dizer: pega o teu filho, o teu único filho, aleluia, e sacrifica ele
para mim. Vai até a terra em Moriá e sacrifica o teu filho Isaque para mim. A Bíblia nos diz, irmãos, que aqui foi a maior prova de Abraão. Ele, obediente a Deus, pai da fé, ele vai obedecer este pedido a Deus. Deus disse: pega o teu filho Isaque, o sorriso, a menina dos teus olhos, o teu presente, e eu quero que você suba num monte em Moriá e mate ele em sacrifício para mim. Pega a criança, porque eu quero que ela seja sacrificada. A Bíblia nos diz que Abraão cala-se, ele fica introspecto, mas vai obedecer Deus. Pega o menino, pega o cutelo, pega o fogo, pega a lenha, pega um jumento, pega 2 moços e vai para a terra em Moriá. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando Abraão chegou, depois de alguns dias de caminhada, em uma terra em Moriá, ele vai subir um monte. Mas antes de subir o monte, ele vai pegar aqueles 2 moços que ele leva, que possivelmente tenha sido Eliezer e Ismael, que eram jovens exatamente numa idade de 60, 50 anos de idade. Aí Abraão vai dizer o seguinte: pega esse jumento que está aqui e esperem a gente descer do monte. Eu vou subir com Isaque para sacrificar, e havendo sacrificado, nós iremos tornar a vós, mas fiquem aqui os 2 e também o jumento. Eu fui entender porque Abraão pediu para os 2 moços e o jumento ficar no pé do monte e não ter subido com ele. Porque é que Abraão, ele subiu sozinho com Isaque? Ele não levou Eliezer, ele não levou Ismael e ele não levou o jumento. O jumento carregava o peso, mas ele disse: não, eu quero que vocês fiquem aqui, porque o mistério lá em cima é com Deus, eu e Isaque. É o particular, é uma experiência individual, comigo, com Isaque e com Deus. Vocês não podem subir, fiquem aqui, esperem, porque o que Deus tem é para mim e para Isaque. O que me chama a atenção, queridos, que pensando nisso, eu fui tentar entender porque Abraão não quis levar os moços e o jumento. Em primeiro lugar, você já viu jumento subir monte, irmão? Monte pedregoso, íngreme, um lugar que é difícil de subir. Jumento vai morrer, vai cair, vai atrapalhar. Então, trazendo para um campo espiritual, escuta, olha para cá, nos momentos de particular com Deus, entre eu e Deus, você e Deus, tem horas que nós temos que deixar um jumento, aleluia, embaixo do monte. E que tipo de jumento é esse, pastor? Que você está dizendo aí que eu não estou entendendo nada. Esse jumento pode ser falta de fé, esse jumento pode ser pessimismo, esse jumento pode ser contenda, esse jumento pode ser problema, esse jumento significa alguma coisa que atrapalha a subida até o monte. Rapidamente, meu irmão, olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem que deixar jumento no pé do monte. Diga para ele assim: algum jumento tem que ficar no pé do monte, porque senão vai atrapalhar a experiência, porque senão vai atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. O que pode atrapalhar tem que ficar embaixo. Segundo lugar, queridos, ele vai deixar Ismael e vai deixar Eliezer. Agora olha para cá, imagine comigo Ismael e Eliezer entre 40, 60 anos de idade. Eles vão subir no monte com Abraão, e quando Abraão vai pegar a faca para matar Isaque, o que é que eles vão pensar, pelo amor de Deus? Eles vão dizer: epa, papai está biruta. Ismael ia dizer assim: papai está louco, a idade chegou, tem mais de 100 anos, e ele está com parafuso a menos. Nós temos que impedir a morte de Isaque. Papai está maluco. Esse negócio de adoração, esse negócio de Deus, esse negócio de palavra, esse negócio de revelação, está deixando o papai no olé da cuca. O papai perdeu a noção do perigo. Vamos impedir papai de fazer essa atrocidade. Imagine comigo, irmãos, Eliezer e Ismael seria atrapalho para o projeto de Deus em cima do monte, na vida de Abraão e na vida de Isaque. O que isso significa, irmãos? Significa que tem amizades que são nocivas, aleluia, para o projeto de Deus se cumprir na minha vida. Olha para cá, minha filha, nem todo mundo é digno de confiança. Ei, nem todos aqueles que batem nos teus ombros é teu amigo, nem todos aqueles que
dizem miga, né? Assim a moda, miga, amigo, ei, conta comigo, eu estou aqui. Eles querem o teu bem. Tem pessoas que estão infiltradas, querendo achar uma falha para minar o teu ministério e a tua vida. E Deus está dizendo: até quando você vai quebrar a cara com amizades que não agregam em nada? Até quando você vai querer subir no monte dos projetos e nas experiências de Deus com pessoas cruas, calculistas, aleluia, que não tem compromisso com Deus, que são pedras de tropeço no teu ministério? E Deus está dizendo: está na hora de pegar Israel e Eliezer e dizer: fique aqui no pé do monte, porque lá em cima é um particular comigo e Deus, e você já pode subir. Olha para o seu irmão e diga assim: tem amizades que tem que ficar também no pé do monte, para que Deus se manifeste a você lá em cima. Aleluia! Tem que ficar. Porque alguém pode não entender, vai dizer que você está louco, que você está vendo demais, que você está santo demais, está crente demais, e vai tentar atrapalhar. Aí Jeová está dizendo: para que não atrapalhe, deixe no pé do monte, deixe embaixo, porque em cima o mistério é eu, diz o Senhor, e você. Agora olha para cá. Chegou lá, amarrou o menino. Segundo os estudiosos, Isaac tinha 36 anos de idade. Isaac é amarrado no holocausto. A lenha é organizada. E o que é que acontecia ali? Primeiro, Abraão ia decapitar o menino. Ele ia cortar em pedaços. Segundo lugar, depois de matar, ele ia cortar em pedaços, acender o fogo e ia deixar sua cinza do menino como sacrifício a Deus. Deus pediu. O menino foi amarrado, ia ser imolado. Quando o menino foi imolado, a Bíblia diz: e o anjo do Senhor, meu Deus, bradou do céu dizendo: Abraão, não faça tal coisa, Abraão, porque agora sei que tu temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Agora olha para cá, irmãos. Capítulo 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor. Se você for ler o Novo ou o Antigo Testamento, olha para cá, você vai perceber que a Bíblia às vezes vai falar anjo, e às vezes vai falar anjo do... Diga comigo, anjo. E anjo do Senhor. O que é anjo? A Bíblia fala de 4 órgãos angelicais: querubins, serafins, arcanjos e anjos. Arcanjo e anjos. Mas quando a Bíblia usa o termo anjo do Senhor, aqui não é anjo, aqui é uma cristofania, é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Quando Abraão, me prove, vou provar. Você lembra de Gideão? Quando o anjo do Senhor apareceu para ele, Gideão sacrificou e ele recebeu o sacrifício e sumiu na fumaça do sacrifício. Quem era aquele anjo? Jesus. Você lembra quando o anjo apareceu para Manoá? Aleluia. Pai de Sansão. Quem era aquele anjo? Jesus. Josué. Ele vê o anjo do Senhor e diz: tu tira a espada. E diz: tu é contra ou é a favor? Ele diz: eu não sou contra e nem a favor. Eu sou príncipe dos exércitos celestiais. Quem era aquele anjo? Jesus. E quem é esse anjo aqui do Senhor? Que quando Abraão pega o cutelo, pega a faca e vai matar Isaac, ele diz: ei, meu filho, faça isso não, porque não é esse cordeiro que tem que morrer pelo pecado da humanidade. Sou eu, que daqui a pouco vou ser encarnado e vou morrer para dar vida para todos. Quem é esse anjo? Jesus. Aqui é Jesus. Jesus está presente do Gênesis ao Apocalipse. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora olha para cá, irmão. Segura, se tu gosta de Bíblia, olha para cá. A Bíblia diz que quando o anjo de Deus faz isso, ele vai ver um carneiro preso com umas pontas ali perto de um graveto, de alguma coisa. E ele vai, aí o anjo do Senhor olha para ali, tem um cabrito, vai sacrificar ele. Quando ele pega o cabrito, ele vai dizer: Jeová Jireh. Esse lugar aqui é Jeová Jireh. O quê? Jeová? Jeová
Versículo de número 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Jeová Jireh, diga comigo, Jeová Jireh. Você vai falar hebraico agora. Você tem que fazer biquinho assim, lá Jesus, puxar lá para dentro. Diga assim, Jeová Jireh. Diga, Deus proverá. Dê um toque no crente mais cheiroso que está do seu lado. Diga, você chegou aqui preocupado com algo, mas diz o Senhor para você: Jeová Jireh, Ele proverá. Vai dar tudo certo. Ele está no controle de tudo. O que é que você quer dizer com isso? Onde você quer chegar? Eu quero dizer, irmãos, que existe uma matéria na teologia chamada tipologia bíblica. O que é tipologia? É um paralelismo, é uma comparação, é uma similaridade de tipos de Cristo no Antigo Testamento. Eu quero provar a vocês que esse episódio do capítulo 22 expressa alguns atributos de Cristo no Novo Testamento, algumas situações na vida de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Observem que aqui na tipologia, Isaac, ele representa quem? Vamos lá, irmão, me ajude a pensar. Representa quem? Jesus. Isaac representa quem é Abraão? Representa quem? Deus. Então vamos lá. Se Isaac representa Jesus e Abraão é um tipo de Deus, o que é que a gente tem que aprender aqui nesse culto de Santa Ceia? Qual a semelhança de Isaac com Jesus no contexto tipológico? Em primeiro lugar, a semelhança de Isaac com Jesus é porque ambos eles nasceram de uma forma miraculosa. A Bíblia diz no capítulo de número, aleluia, 11 e versículo de número 30: e Sarai foi estéril. A Bíblia diz que Sarai era seca por dentro, ela não podia gerar filhos, ela não podia ter uma criança. A Bíblia diz em Gênesis 18, 9, Sara, aleluia, ela, quando os 3 anjos apareceram para Abraão, e os anjos vão dizer assim: olha para cá, está 3 anjos conversando, e um deles era o anjo do Senhor, perto da tenda. Quando eles conversam assim: Abraão, a tua mulher Sara vai gerar um menino. Irmão, Sara era tão duvidosa, Sara era tão incrédula, que quando o anjo do Senhor falou com Abraão, ela estava dentro da tenda e ela começou a rir. Jesus, eu vou gerar filho, eu sou uma mulher de 90 anos de idade aproximadamente, como é que eu vou gerar filho? Aí o anjo disse: a tua mulher vai gerar filho. Ela começou a rir, dá gaitada, porque não tem hora na nossa vida que Jeová diz vai cumprir alguma coisa, aí a gente começa a dar gaitada com a gente mesmo. Eu vou receber, essa promessa vai se cumprir, nunca vai acontecer na minha vida, isso é mentira, aquele profeta é mentiroso, Deus não falou nada, vai cumprir, não, é muito grande. E ela começou a rir por trás da tenda. Aí o anjo do Senhor disse: Sara, por que tu riu atrás da tenda, Sara? Por que tu está duvidando, Sara? Porventura haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Você vai gerar, Sara, você vai dar filho. Sara, ela não podia gerar, mas a Bíblia diz que Deus abriu a madre dela, e ela gerou quem? Isaac. Semelhantemente Jesus, capítulo 7 do livro de Isaías, e versículo 14 nos diz: porque o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, aleluia, e o seu nome será Emanuel. Semelhantemente a Isaac, que ele foi gerado por um milagre, Jesus também, ele foi gerado no ventre de uma mulher virgem, uma mulher que estava desposada com José. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 1 versículo 26, que quando Maria, ela recebe a presença do anjo Gabriel, ele disse: mulher graciada, aleluia, bendita é tu entre as mulheres, tu irás dar luz a um homem, e esse homem é Jesus, é o Salvador do mundo. A história nos diz que ela vai contar ao marido, o marido vai ficar preocupado e vai tentar deixar ela secretamente para não deixar ela ser punida. E quando ele está tentando fugir, o anjo aparece para ele dizendo: para onde tu vais, José? Porque tu estás preocupado. Aquele que está no ventre da tua noiva, de Maria, não é de homem, não é de ninguém, mas é fruto do Espírito Santo. Semelhantemente a Isaac, Jesus, ele nasceu de uma forma miraculosa. Ele nasceu do ventre de uma mulher
virgem. Segundo lugar, Isaac era filho único, e Jesus é o filho unigênito do Pai. Olha o que Deus vai dizer no versículo 1 do capítulo 22: pelo teu filho, o teu único filho. A Bíblia nos diz, texto áudio do presbítero Ricardo, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Semelhantemente também Deus enviou o seu único filho. João 1,14, a Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em cima Deus pegou o seu único filho para morrer por nós, porque não havia no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que pudesse carregar o jugo, aleluia, da morte, de sofrer pelos nossos pecados. Mas Deus, vendo isso, Ele pegou o seu plano perfeito, o seu único filho unigênito, e perguntou a ele: meu filho, você pode morrer? E ele voluntariamente veio morrer por nós. Deus, Ele mandou o melhor para a humanidade. Tem um hino que fala por aí: o melhor de Deus ainda está por vir. É mentira. O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás, e o melhor de Deus é o seu filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Aleluia. É o melhor de Deus, é o plano perfeito, é o Logos, é o Verbo encarnado, é o único Filho de Deus. Em terceiro lugar, queridos, quem conduziu Isaac para ser sacrificado foi o próprio pai, foi Abraão. A Bíblia diz, queridos, no versículo de número 2 do capítulo 22, olha o que a Bíblia está dizendo: disse: toma agora o teu filho, o único filho Isaac, a quem tu amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha. Irmão, quem levou Isaac foi quem? Foi o pai, foi Abraão. E eu quero dizer para vocês que quem levou Jesus para a cruz foi Deus. Eu vou provar na Bíblia, porque recentemente foi no carnaval desse ano, em uma das escolas de samba, que o líder daquela escola de samba, ele foi entrevistado, e alguém disse: qual foi o seu objetivo de fazer isso? Ele disse: o meu objetivo foi chocar a população brasileira, foi chocar o mundo. Por quê? Porque ele, na escola de samba, ele pegou o diabo cuspindo em Jesus, batendo em Jesus, e ele botou lá naquele sambódromo, Jesus sendo escorraçado, jogado de um canto ao outro, e o diabo empurrava, o diabo batia, e Jesus sangrando, doendo. Eu quero dizer para você que esse mérito não é do diabo, não foi o diabo que matou Jesus, foi o próprio Deus que levou ele para o sacrifício. E a Bíblia nos diz lá em Isaías, aleluia, capítulo 53, a prova que foi o próprio Deus que matou seu filho por nós e por nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre todos os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens estendiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o seu tempo da vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram
em sua sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação dos seus pecados, olha para cá, quem levou Jesus semelhantemente a Abraão, a Isaac, ao Calvário foi o próprio Deus. Sabe por que Deus levou Jesus para o Calvário? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Abraão foi bom, mas pecou. Isaac foi bom, mas pecou. Jacó foi bom e nem se fala tanto pecado que fez. José pecou, Moisés pecou, Josué pecou, aleluia, Samuel pecou, os juízes pecaram, os reis pecaram, os profetas caíram. Aí Deus disse: já que não tem ninguém que possa perdoar o pecado e que possa espargir o sangue genuíno em detrimento das nossas ofensas, eu vou mandar meu filho puro, unigênito, santo, poderoso, eterno, que não é pecado. Ele vai morrer e eu que vou levar ele para o Calvário. O próprio Deus que conduziu como ovelha muda o matador do seu filho Jesus para morrer por nós. Aleluia, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que conduziu seu filho para morrer por nós. Aleluia. Em quarto lugar, Isaac carregou a lenha do seu sacrifício. Olha o que a Bíblia diz, queridos, no capítulo 22 de Gênesis. Aleluia. Capítulo 22 de Gênesis e versículo 6. Olha o que a Bíblia diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac. Não, Isaac era um cordeiro, queridos. Era Isaac que seria sacrificado. Aí o pai Abraão disse o seguinte: ei, meu filho, leve sobre os teus ombros a lenha que você vai ser queimado. Já tem gente que está entendendo aqui. Isaac, você vai subir no monte lá em Moriá, mas é você que vai levar lenha para o sacrifício. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele carregou a própria cruz. Depois de passar pelo crivo de Pilatos, a Bíblia nos diz que Jesus foi açoitado. Ele recebeu exatamente 390 açoites, e na ponta do azorrague tinha chumbo, tinha osso de carneiro, tinha lâminas. Cada lapada do chicote das costas, nos membros de Jesus, ele recebia dores que nem morfina tem capacidade de aliviar. Se não bastasse, pegaram uma coroa de espinho, que cada espinho tinha uma polegada e meia, e colocaram na cabeça de Jesus. Pegaram uma cana e começaram a bater na sua cabeça, para que o espinho furasse o seu sistema sensitivo, aleluia, da sua cabeça. Se não bastasse isso, pegaram a túnica de Jesus e começaram a rasgar, a oprimir, a cuspir em Jesus. Mas a Bíblia nos diz em João capítulo 19 e versículo 17 que Jesus foi obrigado a levar a sua cruz até o Monte Caveira. Aquela cruz que Jesus levou, ela tinha exatamente 30 quilos e ele estava sobre os ombros. Imagina comigo, irmãos, 30 quilos, depois de 30 açoites, aleluia, depois de coroa de espinho, depois de ser cuspido, 30 quilos levando dos ombros. E a história nos conta que enquanto Jesus levava a cruz em exatamente 1,5 quilômetros, que custava ali de onde ele foi julgado, ali na escada de Pilatos até o Monte Caveira, quando Jesus estava levando a cruz, recebendo cana na cabeça, sendo cuspido, sendo injuriado, ele cai porque não aguenta, aleluia, e vai precisar de um certo sirineu para levar a sua cruz. Porque olha para cá, irmãos, tem momentos na nossa vida que a cruz é tão pesada que a gente não tem força de carregar. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não serve a sua cruz, não abandone a sua cruz, não deixe a sua cruz. Quando você estiver sem força, Deus vai mandar alguém para te ajudar a levar a cruz, Deus vai mandar alguém para te dar força, mas você não pode deixar de carregar. A cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, a cruz era maior que ele, mas ele levou a cruz para o Monte Caveira. Semelhantemente, irmãos, a Isaac, que levou o lenho, que levou os galhos, ele levou sua cruz. Aleluia. Agora imagine comigo,
Jesus, depois de um açoite, depois de uma coroa de espinho, depois de receber cana na cabeça, depois de ser oprimido, ele está levando a cruz. A história diz que os órgãos internos das costas de Jesus davam para se ver. Jesus estava sentindo dores, aleluia, que nenhum homem havia sentido antes, e nenhuma beleza havia nele. Ele era desconhecido de todo, desfigurado, era um homem de dores, aflito de Deus, mas ele estava carregando a cruz. Imagine comigo Jesus carregando aquela cruz e pelas ruas pedregosas de Jerusalém, na via dolorosa, ele tropeçando e caindo de joelho naquelas pedras afiadas, e o sangue de Jesus vertendo, e ele carregando a cruz, carregando a cruz, carregando a cruz. Sabe por quê? Porque cruz não é instrumento para a gente viver alegria, mar de rosa, colônia de férias. Cruz é sinônimo de aflição, de dor, de luta, de perda, aleluia, de momentos difíceis. Mas Jesus não deixou a sua cruz. Balance o seu irmão e diga assim: não deixa a sua cruz. Balance ele e diga assim: está pesado, eu sei, está muito pesado. Diga, está pesado. Você está sem força de levar essa cruz, mas o Senhor está dizendo: eu estou te dando força hoje. Estou como o Ciro deu para te ajudar. Você não pode deixar a cruz aí. Você não pode deixar abandonar a cruz. A cruz é sinal que você está no caminho certo. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 22, versículo 9 de Gênesis, que Isaac foi amarrado pelo seu pai. Ele foi amarrado. Agora imagina comigo, irmão. Abraão tinha mais de 100 anos. Isaac tinha quanto? 36. Imagine comigo. Onde é, pelo amor de Deus, que um homem de 100 anos tem força para um moço de 36 anos? Não tem. Era Abraão amarrando e o filho dizendo: pai, eu te ajudo, eu te dou a minha mão, toma aqui. Não precisa fazer força, pai. Eu estou aqui voluntário, eu estou aqui porque eu quero. Eu sei que eu vou ser sacrificado, mas eu quero ser obediente à tua vontade. Semelhantemente a Isaac, Jesus foi obediente. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 5: tende em vós, de Filipenses, o mesmo sentimento que houve Jesus, pois ele, substituído em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou até a morte, tomou forma de servo e foi semelhante aos homens. Olha para cá. Se Jesus quisesse, ele não morreria. Aleluia. Se Jesus quisesse, ele não descia do céu. Mas ele quis. Foi vontade dele. Ele não